Queridos, se nós vamos olhar a história de Jonas, ela é uma história bastante conhecida. E ele é um homem que inicialmente ele resistiu a uma ordem que Deus tinha lhe dado, e ele passou por um momento de provação, ele passou por um momento terrível na sua vida, mas ele se arrependeu e ele obedeceu e prometeu de obedecer a Deus, e alcançou a misericórdia de Deus sobre a sua vida, alcançou a graça de Deus sobre a sua vida, e viu Deus se manifestar, não só sobre a sua vida, mas também sobre uma cidade inteira. Ele viu Deus se manifestar, e essa história possa nos inspirar também a obedecer às ordenanças de Deus, a obedecer a que o Senhor está nos falando, e também a reconhecer, como ele reconheceu aqui também na sua oração, a reconhecer muitas vezes os erros, reconhecer os pecados e confiar na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, que nos tem alcançado. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por situações, muitas vezes o Senhor nos permite passar por provações com o objetivo de nos aperfeiçoar, com o objetivo de trabalhar em nós, porque há um propósito maior, além daquela situação que nós estamos enfrentando. Baseado aqui no livro de Jonas, eu quero falar sobre o propósito de Deus no meio da provação. O plano de Deus, o propósito de Deus em meio às dificuldades, e como isso pode afetar as nossas vidas, como isso pode afetar o nosso dia a dia. E o meu objetivo é levar você a uma decisão, a tomar uma decisão de querer fazer a vontade de Deus, cumprir com a vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades que você esteja enfrentando, mesmo diante dos problemas que você esteja enfrentando, sabendo que este problema pode ser o caminho para te levar a algo muito maior, a qual Deus tem preparado para ti. Mas muitas pessoas acabam não alcançando. Por quê? Porque acabam murmurando e reclamando. Mas esta situação, este problema, mas este meu problema. Muitas vezes a gente vai chamando o problema, porque a gente vai dizendo: este meu problema, esta minha situação. Ei, de repente Deus está te levando à casa do oleiro, e Ele quer trabalhar contigo. De repente o Senhor está trabalhando com você, como tem trabalhado na vida de Jonas, porque Ele já tem falado contigo, e de repente você tem dito: não, Senhor, desse jeito não vou, porque preciso algo mais, eu preciso uma revelação maior. A revelação maior é a palavra de Deus na nossa vida. Esta é a promessa do Senhor. E o profeta Jonas, conforme 2 Reis 14, 25, a parte A, ele era de um vilarejo do norte de Israel, perto de Nazaré, chamado Gater-Efer. E a palavra de Deus veio a Jonas de uma forma muito clara, veio muito explícita para eles. Jonas era um profeta israelita, escolhido por Deus para realizar uma missão especial. Ele tinha um propósito, uma missão especial. Deus, Ele o instituiu a ir a uma cidade, a cidade chamada Nínive. E esta cidade era conhecida pela sua maldade, porque estavam vivendo uma vida impiedosa, estavam vivendo uma vida de pecado. Mas Deus levanta Jonas e diz: olha, eu preciso de você na cidade de Nínive. Eu preciso que você vá a esta cidade e você leve uma mensagem para que se arrependam, ou eu destruirei a cidade. A missão, o objetivo era claro, a missão era clara, não era ir lá querer inventar algo, não. Era ir lá dizer: ou você se arrepende, ou vocês morrerão, ou vocês voltam-se para Deus, ou essa cidade vai ser destruída. Eu e você também temos uma missão, a missão que o apóstolo Paulo diz que pesa sobre nossos ombros, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo.
anunciar a mensagem de salvação. E aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. A maldade daquela cidade subiu diante de Deus. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus a pregar aos gentios, aos não-judeus. No entanto, Jonas, ele não quis obedecer. Ele achou que ele podia fugir da presença de Deus. Ele achou que não, eu posso ir pelos meus caminhos. Em vez disso, nós conhecemos a história e sabemos que ele fugiu numa direção oposta. E a embarcação já estava ali com destino a Tarsis. Então ele pensou: eu posso escapar. Tem um navio aqui. É Deus me dando um outro caminho. É Deus me dando uma outra direção. É Deus agora abrindo uma outra porta. Não, se você tem uma missão, se vier outra porta mais fácil, cuidado. Pode ser o inimigo que está abrindo esta porta. Mas quando Deus te envia uma missão, não importa quão difícil que ela seja, saiba que Deus é contigo. Se Ele te mandou, Ele vai te honrar, e Ele estará com você. E aqui diz, no versículo de número 3 do capítulo 1: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Essa atitude de Jonas foi que levou ele a passar pela provação. Essa atitude de fugir da presença de Deus foi que levou ele a passar pela provação, pela dificuldade e ser engolido por um grande peixe, devido a ele estar fugindo da direção de Deus, do propósito de Deus. Mas foi essa provação que também fez Jonas mudar de ideia. Foi essa provação que fez ele ver Deus de uma forma diferente, porque quando Deus fala, Ele vela em cumprir. Quando há um propósito da parte de Deus em nos abençoar, em abençoar uma cidade, Ele nos coloca neste lugar. Abençoar uma família, Ele nos coloca neste lugar. Mas se nós tomamos uma decisão diferente e começamos a buscar os nossos próprios propósitos, Deus não tem como agir. Deus não tem como assumir responsabilidades conosco. Quando Ele nos envia, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E todos os dias pela manhã eu oro dizendo: Senhor, que neste dia não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E aonde o Senhor quer me levar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para cumprir o Teu propósito. Eis-me aqui para cumprir a Sua vontade. Porque nós precisamos cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida, porque nós estamos fugindo do plano de Deus. Nós estamos fugindo do propósito que Deus tem para nós. E achamos que Deus vai assinar. Não. Ele vai nos levar por caminhos para que a Sua vontade seja manifestada sobre a nossa vida. Nesta semana, a minha esposa tinha um dentista marcado para quinta-feira pela manhã. E quarta-feira pela manhã, quando eu estava no meu escritório, ela veio e disse: temos algum compromisso à tarde? A dentista ligou e nós precisamos ir hoje à tarde no dentista. Eu disse: não, agora à tarde não, só temos a tardinha e a noite, então podemos ir. Mas eu vi ali que Deus estava querendo fazer algo. E eu disse: Senhor, ajuda-me a entender por que eu estou indo para lá. Fomos para a cidade vizinha. E nesta cidade, quando nós saímos da dentista, uma pessoa passou de carro. O carro eu conheci, sabia de quem era.
Mas essa pessoa entrou em desespero e começou a tentar me ligar, e o telefone da Vivo não estava pegando nessa cidade, nesse dia de tarde, mandando mensagens. Foi quando eu entrei numa loja, aonde um empresário tinha pedido para nós irmos lá orar com ele. Fomos lá orar, e aí eu acessei a internet, entrou as mensagens que tinha, e nessas mensagens, essa pessoa disse: você está em Tuparandi? Eu disse: sim, eu estou em Tuparandi. Eu preciso falar com você. Eu preciso conversar contigo. Não pode passar de hoje. Conversei com minha esposa. Se nós temos um tempinho, temos. Fomos lá. Chegamos na casa dessa pessoa, distanciada dos caminhos do Senhor, longe do plano e do propósito de Deus. E ela começou a nos contar toda a vida dela. O esposo, a qual nós fizemos o casamento deles, acabou se envolvendo com o espiritismo, acabou se envolvendo para o lado errado. E ela disse: desde o dia que ele foi embora, pois aqui dentro desta casa ele fazia todos os seus trabalhos, aqui dentro desta casa ele fazia todas as coisas. Mas no começo ele começou a fazer coisas boas. Ei, para o inimigo não existe coisas boas. Ele só abria caminhos e abria portas. Não, quem abre porta é Deus. O inimigo não pode abrir porta. E ele fazendo todos esses trabalhos, ela disse: nós nos separamos. Eu fui embora e ele ficou com a nossa filhinha de 2 para 3 anos. E nesta situação, a filhinha, desde quando ele voltou e entregou ela não dorme mais de noite. Nós estamos vivendo uma perturbação direto dentro desta casa. Eu olhei para ela e disse: mas vocês estão fugindo do plano de Deus. Vocês estão fugindo do propósito de Deus. Ela disse: ele foi embora para muito longe daqui. Ele foi embora para muito longe. Nós começamos a orar com esta mulher. Ela veio, nos recebeu, e aí nós estávamos com o mesmo pensamento. A minha esposa disse: depois de orar, vamos chamar a filhinha também para orar. E começamos a orar pela mãe. E quando nós começamos a orar, o inimigo se manifestou de uma forma sobrenatural. Mas Deus libertou aquela vida. De repente vem a avó correndo com a criança e diz: eu não consigo mais segurar. Aquela criança se retorcia, aquela criança gemia, aquela criança gritava. E nós começamos a orar. Aleluia. E no final da oração a criança foi liberta. E aí ela contou desde quando ele entrou, quando ele se desviou, ele consagrou a nossa casa a Exus, a orixás. Ele consagrou a nossa casa ao espiritismo. Mas o interessante é que ele disse agora, o que mais ele amava era a filhinha dele. O que mais ele amava era a filha. Mas agora, com todos os trabalhos que ele está fazendo, ele disse que nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele. Mas o inimigo nunca dá nada de graça. Ele disse: a partir de agora você não pode amar mais tua filha do que a mim. Você vai ter que abandonar a tua filha. Você vai ter que se afastar dela. E eu disse para esta mulher: procure novamente uma igreja. Procure a casa de Deus. Há uma missão, há um propósito de Deus na vida de vocês, na família de vocês. Mas o que vocês estão fazendo? As provações estão vindo, as dificuldades estão chegando. Mas o que vocês estão fazendo em meio a estas provações? Vocês estão aprendendo com elas, ou vocês estão se afastando do plano de Deus? Porque muitas vezes quando a provação chega a dificuldade, o nosso homem, o nosso ser humano é distanciarmos de Deus. Mas Deus quer nos trazer para mais perto dele. E eu disse para ela: procure uma igreja, procure um lugar para servir ao Senhor. Em meio a situações difíceis, nós ficamos desnorteados muitas vezes. Não sabemos para onde ir, não sabemos a que lado correr. Mas Jonas, ele tinha aqui uma missão, e esta missão era anunciar à cidade o arrependimento.
De nada adianta agora eu dizer para esta mulher, dizer, não, você está liberta agora, agora basta, você está livre deste mal. Não, você precisa voltar ao plano e ao propósito de Deus na sua vida. Você precisa se arrepender dos maus caminhos e voltar-se à presença de Deus. Deus, Ele está no controle de todas as dificuldades que passamos. Deus está no controle de todas as dificuldades que eu e você enfrentamos no dia a dia. Ele está guiando, Ele está direcionando, Ele está conduzindo todos os acontecimentos da nossa vida. Aqueles que você entende e aqueles que você também não entende. Que você fica se perguntando, por que, Senhor? Por que isto precisou acontecer? Diante de todas estas situações, a provação tem um propósito de nos despertar espiritualmente. Versículo 4 ao 6 aqui do capítulo 1. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e começaram a lançar as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitava e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Nós não venhamos a morrer. O Senhor fez vir uma grande e violenta tempestade para que eles começassem a atingir aquele barco, mas Jonas, ele estava dormindo. Os marinheiros apavorados e começaram a clamar, cada um ao seu próprio Deus, dizendo: ei, o que está acontecendo? Vamos lançar a carga ao mar. Os marinheiros estavam temendo pelas suas vidas, e eles começaram a buscar ajuda em seus deuses que não podiam ajudar. E aquele que podia ajudar estava dormindo. Aquele que cria num Deus verdadeiro, num Deus santo, poderoso, ele estava dormindo, estava descansando. Um ponto aqui interessante: quando estamos em aflição, quando estamos passando por problemas, a primeira coisa que temos a fazer é se desfazer do excesso de carga que estamos carregando. Os marinheiros aqui começaram a fazer isso, mas no entanto o texto bíblico aqui diz que Jonas dormia profundamente. Provavelmente ele estava muito cansado, porque pelo que mais ou menos dá para ter noção, ele tem andado em torno de uns 50 quilômetros para chegar, para pegar a embarcação. Mas o capitão desperta ele para clamar ao seu Deus. Muitas vezes Deus permite que a provação venha para nos despertar espiritualmente. Quantas vezes você foi chamado para orar por alguém? Quantas vezes a dificuldade, a luta, a provação, ela sobrevém sobre a sua vida, e você diz assim: meu Deus, mas eu não consigo mais, eu cheguei a um ponto que eu acho que vou parar, vou desistir. Pelas minhas forças, naquela quarta-feira eu não teria ido. Tantas situações e dificuldades passando o nosso coração, estava arrebentado diante de situações que nós tínhamos enfrentado, que passamos, provações. Senhor, mas eu estou passando por provação, agora eu preciso orar por alguém, agora eu preciso ir lá interceder por alguém. Sabe por que Deus muitas vezes permite isso? Para provar que o poder não é nosso, é dele. Não é nós, é Ele.
Apenas Ele na nossa vida. E é Ele que faz a obra, não é nós que fizemos a obra. É Ele que manifesta, é Ele que opera o milagre. Aleluia. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos chegando num tempo que nós estamos olhando. Eu creio que aqui não está acontecendo isso, mas eu vejo no mundo em geral acontecendo isso. Uma preguiça espiritual muito grande. Do jeito que tá bom. Ah, mas está indo assim. Não, mas está indo. E muitas vezes nós estamos impedindo o plano e o propósito de Deus, que Deus tem, que é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. E aqui Deus quer que nós nos levantamos. Levante-se, clame ao seu Deus. O capitão foi lá e disse: ei, levante-se, vá que o teu Deus tenha misericórdia de nós. A provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Versículo 7 do capítulo 1 ao versículo 10 diz: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram, pois, sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, que fez a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia os dito. O Deus que nós servimos é o Deus que fez o céu, a terra e o mar. E o povo reconhece. O povo reconhece. Veja, os marinheiros então decidiram: vamos ver quem é culpado. Ah, mas agora então os marinheiros entenderam: o culpado é Jonas. Ele era o culpado, e eles começaram a questioná-lo. E ao afirmar ser adorador do Senhor dos céus, e que fez o mar e a terra, ele não estava apenas dizendo que não servia a um Deus de uma causa específica, mas ele estava adorando a um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele é um Deus sobre tudo. Ele estava afirmando aos marinheiros. E aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados. E eles estavam ainda mais preocupados diante da insensatez do profeta. Quantas vezes, diante da provação que você está passando, de repente passa alguém que pode até não ser crente, de repente até um colega teu do serviço, que você já testemunhou para ele de Jesus. Ele vai te ver de cabeça baixa, ele vai dizer: ei, rapaz, você serve a um Deus santo, verdadeiro, fiel. Levante essa cabeça. Esta provação, muitas vezes Deus usa pessoas que nós não imaginamos, que nós não pensamos. E muitas vezes a situação que passamos servem para corrigir o nosso caminhar e a nossa vida. A provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Nos versículos aqui de Jonas, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 17, nós podemos aqui ver e entender que alguns pontos muito importantes
desta situação. No versículo 11, como a tempestade estava se aumentando, os homens do navio questionaram Jonas sobre o que deveriam fazer com ele. No versículo 12, Jonas, ele se oferece agora como um sacrifício para salvar a vida daqueles homens, reconhecendo que ele havia errado, que ele estava errado. No versículo de número 13, portanto, os marinheiros se esforçaram para chegar a uma terra firme, porque eles não queriam jogar Jonas ao mar, porque ser jogado ao mar em meio a uma tempestade, eles sabiam que a morte era certa, e eles não queriam ser culpados pela morte de Jonas. No fim, eles desistem e pedem perdão ao Senhor por terem que jogar Jonas ao mar. No versículo 14, quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa. No versículo 15, e o Senhor acaba sendo adorado pelos marinheiros do barco. No versículo de número 16, o Senhor faz então com que Jonas seja engolido por um grande peixe. No versículo de número 17, Jonas, sabemos que Jonas não morreu lá no mar, porque um grande peixe o engoliu e lhe deu uma carona para cumprir o plano e o propósito de Deus. Para cumprir o plano e o propósito de Deus. E lá no ventre do peixe, Jonas agora experimentou o desespero. Lá no ventre do peixe, ele encontrou também a graça de Deus, porque lá ele orou fervorosamente, pedindo perdão ao Senhor e prometendo agora obedecer. E depois de 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, o peixe leva Jonas e vomita ele lá na praia, e Deus agora lhe dá uma segunda oportunidade. Deus está lhe dando agora uma segunda chance. No ventre do peixe, Jonas estava protegido de ficar à deriva no mar e de morrer afogado. A provação muitas vezes pode ser uma medida protetiva também de Deus para as nossas vidas. Diante das dificuldades, a disciplina corretiva de Deus pode nos proteger de um mal ainda muito maior. Mas muitas vezes nós temos que buscar a entender: Senhor, qual é a tua vontade diante de tudo isso? Tiago capítulo 1, verso 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Quem gosta de passar por provação? Quem de nós gosta de ser provado? Passar pela dificuldade. Eu amo passar por dificuldade, eu amo passar por lutas. Ninguém de nós. Jamais nós gostamos disso. Mas Tiago vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Mas quando nós passamos, sabemos que Deus está tratando na nossa vida. A provação tem o propósito de nos levar a fazer e a buscar a presença de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Apenas para isso. Vejamos aqui o texto de Jonas 2, 1 ao 10, vai dizer no versículo 1: Jonas ora ao Senhor no interior do peixe. A oração de Jonas aqui revela um profundo quebrantamento diante de Deus. Um profundo quebrantamento, um arrependimento. O verso 2 coloca a situação de Jonas e o faz gritar por socorro, dizendo, ele vai dizer assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Na minha angústia eu reclamei ao Senhor? Não, eu clamei ao Senhor. A nossa tendência é reclamar das coisas, é querermos achar alguém com a qual podemos culpar. Mas diante da situação, Jonas, ele clama por socorro, e ele diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. E no verso 13 ele vai dizer, ele reconhece que tudo que sobreveio sobre ele estava vindo da parte de Deus.
Esta provação que ele estava passando era da parte de Deus. O verso 4, o profeta agora almeja estar na presença de Deus novamente. No verso 5, ele reconhece a sua situação e sabe que é um momento desesperador que ele está passando, e ele vê a situação com os olhos humanos. Ele não está vendo agora uma saída, ele não consegue ver, porque ele estava tão envolvido no ventre de um peixe nas profundezas do mar. Ele estava lá, e o profeta agora, queridos, no verso 6, no entanto, ele crê que Deus tem o poder para fazer reviver. Ele sabe que a única saída para ele é Deus. Diante das situações, a única saída para ele agora era para cima, era o Senhor Jesus. Aleluia. No verso 7, pela fé Jonas sabe que a sua oração chegou até o Senhor. No verso 8, ele menciona a misericórdia de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso. No verso 9, ele então promete fazer a vontade de Deus, e ele diz: eu pagarei o meu voto. Em outras palavras, eu irei, eu cumprirei com a tua vontade. No verso 10, Deus então faz o peixe levar ele em terra, e o sofrimento que ele passou fez ele se aproximar de Deus, fez ele orar ao Senhor. Queridos, Jesus, quando ele é questionado, quando pedem a ele que ele desse algum sinal, e ele disse: eu não darei outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Ao sinal do Jonas, a história de Jonas foi usada por Jesus. A história de Jonas foi usada como um sinal profético sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor. A morte de Jesus foi um momento de provação que resultou na minha e na tua salvação. Mas Jesus suportou a provação, assim como foi com Jonas, assim como foi com Jesus. Deus tem um propósito maior diante desta situação que você está enfrentando. Coloca-te de pé neste momento. Aleluia. Deus tem um propósito ao nos permitir passar por provações. Deus tem um propósito para que eu e você possamos estar no centro da vontade dEle. Muitas vezes enfermidades, muitas vezes situações que passamos, muitas vezes passamos por uma angústia tão grande, e nós perguntamos: por que, Senhor? Eu não sei como você tem chegado aqui hoje, eu não sei da forma que você entrou neste lugar, mas de repente você tem entrado nesta noite, neste lugar, olhando para as situações, para os problemas que você está enfrentando, para as dificuldades. Você de repente está procurando, tentando achar uma saída para este problema. Mas eu quero dizer para você nesta noite: clame ao Senhor. Clame assim como Jonas clamou. Clame como Jonas tem clamado. Peça qual é o propósito de tudo que eu estou enfrentando, Senhor. Por que essa dor tão grande? Por que essa dificuldade tão grande? Por que esta enfermidade que eu preciso passar? Ou alguém que eu amo precisa passar? Mesmo se estiver no fundo de um poço, como nós muitas vezes gostamos de falar: ah, mas eu estou no fundo do poço. Mas lembre-se, Jonas estava no fundo do mar, e não apenas isso, ele estava dentro de um peixe, mas Deus tirou ele de lá. E esta situação que você está passando, Deus, Ele é fiel sobre a sua vida. Aleluia. Há um propósito maior da parte de Deus na sua vida. Há um propósito maior. Mas lá dentro do peixe, Jonas clamou. E dentro desta situação que você está passando, clame ao Senhor.
Aleluia. Então, independente da tua situação, continue firme no Senhor. Ele é Deus do impossível.